Abra sua Bíblia em Mateus 12, versos 33 a 45. Mateus capítulo 12, versos 33 a 45. Esse foi o texto pregado hoje pela manhã. Para você que não conhece a nossa dinâmica, nós pregamos o mesmo texto de manhã e de noite, porém são pregadores diferentes e, naturalmente, sermões diferentes. E a gente fica maravilhado, não com os pregadores, mas com a riqueza da palavra de Deus. Quem ouviu o sermão da manhã e vai ouvir agora, verão que são dois sermões tão diferentes, mas ao mesmo tempo bíblicos, porque isso é o tesouro das Escrituras. Se a gente pedir 100 pessoas para preparar 100 sermões, não serão iguais. Podem ser parecidos, mas iguais não serão, porque a palavra de Deus é um tesouro inesgotável de conhecimento. Mateus 12, versos 33 a 45. Eu vou ler os versos ímpares, vou pedir aos irmãos, por gentileza, que leiam os versos pares, e assim até o final. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O homem tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Essa geração me a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Voltarei para minha casa, vamos sair, e tendo voltado, cá encontra vazia, varrida e ornamentada. Vamos ler juntos o verso 45? Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E assim também acontecerá a esta geração perversa. Meus irmãos, desde quando eu fui ler este texto para preparar esta mensagem, que o tema e o título que me veio para esta pregação foi Geração Perversa. E quanto mais eu lia, meditava, estudava, mais esse tema foi se firmando no meu coração. Vocês devem ter observado, a palavra geração, ela aparece aqui 3 vezes. E o termo geração, ele se refere a um grupo de pessoas que nasceram e viveram mais ou menos na mesma época. É um período médio que vai de 20 a 30 anos, que compreende desde o momento que a pessoa nasce, ali vem a infância, a adolescência, o jovem se torna adulto e começa a gerar filhos. Ali é uma geração. Isso se vê aqui dentro da igreja, as gerações que tem aqui muito claramente. E o próprio escritor do livro de Eclesiastes, ele vai lembrar isso, dizendo, geração vai, geração vem. E assim tem sido desde o início da humanidade. Também nesse mesmo sentido, Moisés orou, dizendo, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de
geração em geração. Agora, uma curiosidade, que eu não sei quantos se lembram ou sabem, mas desde o século passado, que as gerações têm sido classificadas. E essa classificação começou a se referir às gerações lá do final do século XIX. Se você pegar final do século XIX até meados do século XX, fala-se de 3 gerações. Uma geração chamada geração perdida, geração grandiosa e geração silenciosa. Mas as 4 gerações mais conhecidas, que eu acho que são mais famosas, são as 4 gerações que ainda convivem hoje. Nesse tempo, nós temos 4 gerações claramente convivendo. Uma é chamada de geração Baby Boomers, que nascida ali entre 1940 até 1950, iniciozinho de 1960, né? Aqui na igreja temos muitos Baby Boomers, nós temos bastante gente nessa faixa de etária, né? Uma igreja que, hoje a maioria dos idosos não estão aqui, mas nós temos muitos idosos, né? Na nossa igreja, graças a Deus. Vem mais pela manhã, a maioria. Temos a geração X, da qual eu faço parte, né? Que são os nascidos na década de 60 e na década de 70. Temos a geração Y, nascidos na década de 1980, até a primeira década de 1990. Temos a geração Z, nascidos entre os anos de 1995 até 2020, mais ou menos. E agora, muita gente, muitos estudiosos, principalmente sociólogos, né, que vão dando esses nomes, a maioria são dessa área da academia, tem chamado as crianças nascidas de 2020 para cá, infelizmente, geração C. E esse C é por causa da Covid-19. Porque a Covid-19 não foi só uma questão gravíssima de saúde pública. Ela mexeu com toda a estrutura da sociedade mundial. Foi um problema global que mexeu com todo mundo, mudou muitos comportamentos ou acentuou outros comportamentos. E aqui na igreja nós já temos vários já da geração C, inclusive que nasceram em plena pandemia, já que os pais não tinham muito o que fazer, né? Vamos fazer filho, glória a Jesus, aleluia. E bendito seja o nome do Senhor por todas as gerações. Mas, irmãos, no caso das gerações ou da geração, especialmente da geração dos adultos da época de Cristo, Jesus também deu nome para elas, mas não tem nada a ver com X, Y, Z. Jesus deu nome para aquela geração, mas assim, nomes nada bonitos, nada agradáveis, né? Ele usa aqui adjetivos bem terríveis, né? Ele chama de geração má, adúltera e perversa. É claro que Jesus não estava fazendo aqui uma classificação sociológica, ele estava fazendo uma avaliação espiritual daquela geração. E quando ele olha para aquela geração, principalmente da geração dos adultos que o ouviam, que podiam discernir a sua mensagem, é isso que ele vê, uma geração bastante corrupta. E nesse texto que acabamos de ler, Jesus faz 3 coisas muito importantes, que tem a ver com o que nós vamos pregar. Primeiro, o Senhor Jesus revela claramente a perversidade e as marcas de uma geração sem Deus. Ele escancara isso. Segundo, Jesus mostra as consequências e juízo sobre os perversos, caso eles não se arrependam. A palavra de juízo aqui é muito forte. Mas também Jesus nos dá um exemplo de como lidarmos com essa geração, de como nós levarmos alguma esperança para essa geração. Então, queremos compartilhar primeiro com os irmãos sobre as características de uma geração perversa. E para que você não fique em dúvida, né, do que é perverso e perversidade, não é elogio, pode ter certeza. Basta olhar qualquer dicionário da língua portuguesa. E lá a palavra perverso quer dizer maldoso, maldizente, malvado, maléfico, que prejudica intencionalmente as outras pessoas. Todos nós, infelizmente, podemos prejudicar alguém, mas quando faz intencionalmente, é porque a pessoa realmente está cheia de perversidade. E perversidade fala de corrupção, de maldade,
de depravação, malignidade. Perversidade fala de malvadeza, crueldade, brutalidade. É o que nós vemos, né, nas notícias dos nossos jornais, pelo menos, infelizmente, a maior parte delas. Então, Jesus, irmãos, não tinha dúvida quanto à perversidade de seus ouvintes, e ele usa várias metáforas e várias expressões para falar dessa perversidade. Ele chama de árvore má, essa geração árvore má, que dá frutos maus. Ele usa também outra expressão forte, né? Raça de víboras, de cobras. Geração má é outro nome que ele dá, geração adúltera. E por fim, ele conclui o texto, os irmãos viram, chamando de geração perversa. Era uma geração, irmãos, influenciada extremamente por Satanás, que ornamentava suas vidas, não para receber o Espírito Santo de Deus, mas para receber espíritos malignos. Embora aquela geração se arrogasse de ser santa, obediente e mais do que os outros, suas palavras e os seus atos demonstravam exatamente o contrário. Você quer identificar a perversidade de uma pessoa, de um grupo social, político ou religioso? Primeiro, observe o que as pessoas estão falando. Hoje, as pessoas falam muito, muito mais do que deveriam. Então, elas mesmas se entregam. Elas mesmas se entregam. Eu estava conversando essa semana com alguém, a gente estava falando sobre aconselhamento, sobre, às vezes, também, você vai conversar com alguém contrário a Cristo, você deixa ele falar, porque ele vai acabar se enrolando. Não precisa você falar muito, não. Aliás, essa é uma dica boa, tá? O camarada começa a falar muito, deixa ele falar. Ele vai te dar todos os subsídios para você combater. Por isso que a Bíblia fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Então, observe o que a pessoa fala. Se o que a pessoa fala é contra a palavra de Deus, então ali há perversidade. Se a pessoa está defendendo e ensinando coisas contrárias às Escrituras, não interessa quem está falando, pode ser até alguém que se denomina um homem de Deus. É perversidade, rejeite. Mas, irmãos, além de observar o que as pessoas falam, aliás, mais do que isso ainda, nós devemos observar o que as pessoas fazem. Porque, infelizmente, muitos são enganados por discursos agradáveis. Tem muitas pessoas que eles falam em nome de Deus, em nome do Evangelho, falam como se fosse até um cristão, mas os seus frutos mostram exatamente o contrário. Então, quando for o caso, não se engane. Não se engane com bajulação. Não se engane com possível apoio ao povo de Deus, à causa divina, se os atos dessas pessoas mostram o contrário. A primeira oportunidade que tiver, o primeiro aperto, ele também vai se voltar contra Cristo e contra a palavra de Cristo. Então, Jesus mostra claramente uma geração adúltera, infiel, que se prostitui, uma geração que se corrompe, uma geração que se vende, irmãos, como Esaú, por um prato de lentilhas, uma geração que se vende por qualquer vantagem social, qualquer vantagem de poder, qualquer vantagem financeira, não precisa ser muita coisa não, qualquer prazer efêmero. Uma geração que depende de sinais, emoções, experiências sensoriais intensas para viver, para se alegrar, mas nunca são satisfeitas. E essa característica que eu acabei de citar, ela está presente tanto lá no mundo quanto dentro da igreja. Porque pessoas que dependem sempre de sentir, sempre do concreto, de apalpar para crer, elas não vivem pela fé, elas vivem pelas que elas sentem. Lá no mundo vão sentir baseado nas drogas, nos prazeres da carne, mas na igreja, às vezes, é os efeitos visuais, é os efeitos da música, é o emocionalismo exagerado, depende disso e nunca estão satisfeitas. Querem sinais, querem provas, querem evidências, querem ser empíricas, mas ainda que tem poucos homens da Bíblia teve essa experiência de ser visitado por 2 anjos, foi Daniel, né, homem muito amado por Deus, anjo Gabriel e Miguel lutam por ele, mas ainda que Gabriel e Miguel viessem até a essa geração, eles não se converteriam porque não se satisfazem com nada. E também uma das características daquela geração de Cristo de hoje também
É uma geração que se contenta com mudanças meramente superficiais e comportamentais. Não são mudanças profundas. São mudanças meramente ornamentais, para enfeitar, para inglês ver. Uma geração que se preocupa muito mais com a aparência, com o enfeite, com o politicamente correto, com as convenções sociais, mas nada com a verdade de Deus e com o Deus da verdade. Essas são algumas poucas características, poderíamos falar muito mais, mas não temos hoje esse tempo. Mas essas são suficientes para que você observe e saiba com quem você está lidando. Mas, em segundo lugar, eu quero compartilhar com os irmãos sobre os males e o juízo sobre uma geração perversa. Os irmãos leram aqui comigo, lá no verso 45, quando ele fala que ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando ali, habitam. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Quando uma pessoa tem uma aparente libertação, uma aparente experiência espiritual, ou mesmo uma mudança ideológica, e aí ele muda, olha como é que ele mudou, mas não há de fato a presença de Deus na vida dele, não se engane, é só uma questão de tempo. O segundo estado vai ser pior do que o primeiro. É o que a gente vê muito aí, e muitas tristezas, né? Que às vezes acontece com pessoas que nós amamos e nos relacionamos. Vejo que a tendência natural de uma geração perversa é piorar. É piorar. Se enfeitar, se maquiar, é o que ela mais faz, mas a doença, a deterioração, a podridão só aumenta, até provocar a morte. Irmãos, é triste o que eu vou dizer, mas a história evidencia isso. Muitas vezes, só depois da morte de uma geração inteira, há mudanças em alguns lugares, em alguns países, em algumas cidades, em algumas igrejas, em alguns grupos sociais. Nos dias do profeta Jeremias, também houve uma geração muito semelhante a essa descrita por Jesus. E os irmãos, eu vou ler uma parte do texto de Jeremias, observe, porque Jeremias viveu mais ou menos 2.600, 2.700 anos antes de nós. Mas parece que Jeremias está descrevendo a nossa geração. Olha o que ele diz. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos são incircuncisos, não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. A palavra do Senhor é para muitos coisa vergonhosa. A Bíblia tem sido cada dia mais desprezada. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com decrépito. Olha só, ele fala aqui de todas as faixas etárias, sofrendo por causa de uma geração perversa. As suas casas passarão a outra, e os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Não precisa ser médico, como muitos irmãos aqui da igreja, para saber que feridas profundas têm que ser tratadas de forma profunda. Não adianta passar ali um metiolate. Tem que rasgar, tem que tirar, tem que expulsar o carnegão, tem que colocar o remédio certo, às vezes tem que tomar antibiótico dos mais fortes. Não adianta querer superficialidade, como muita gente quer. Mas diz a palavra aqui que eles serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, até que sejam expostos de uma maneira absurda, como a gente tem visto pessoas que vão cometendo abominações, e com a cara de pau mais lavada, até que um dia, seu nome é julgado na lama, seus filhos sofrem, sua igreja sofre, seu partido político sofre, a sua classe trabalhadora sofre. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Irmãos, qualquer semelhança aqui não é mera coincidência.
E Jesus continua: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta o dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Interessante que frívola tem vários sentidos. Pode falar de uma coisa que é mal, mas pode falar de apenas de uma coisa boba, uma coisa pequena, que você acha que não tem muita importância, mas faz mal a alguém, ou faz mal a você mesmo, não glorifica a Deus. Jesus está dizendo: olha, não importa a gravidade do pecado, todos serão tratados, todos serão punidos. Porque a gente tem uma mania de classificar os pecados e tratar os pecadinhos, entre aspas, como se pudesse deixar. Não, irmãos. Claro, sim, nós concordamos, nossa teologia concorda que existe gravidade diferente de pecado, é claro que existe. Mas todos são abomináveis ao Senhor, entristecem o coração do Senhor e são merecedores do seu juízo. Mas, irmãos, a palavra é muito clara: ninguém que morre na perversidade ficará sem julgamento. Nada que um ímpio, impenitente e rebelde faz nesse mundo ficará sem punição. O problema da impunidade, tão comum, que a gente reclama de um país que não pune de maneira adequada os seus criminosos, né? Esse problema, irmãos, não terá lugar no dia do juízo e nem na eternidade, porque o Deus justo manifestará de maneira completa o seu juízo. E Jesus vai argumentando para eles entenderem o que eles estavam fazendo. Diz: olha, ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Interessante porque, irmãos, Jonas não prega com amor. Como diz a irmã Nicinha, né? Jonas prega na força do ódio, né? Jonas, ele vai pregar, irmão, na obrigação, porque Deus não tinha outro jeito, ele tinha que pregar, né? Mas ele não estava pregando com amor. E a mensagem dele foi só: olha, dentro de 40 dias eu vou mandar fogo nessa cidade. E ele pregou isso desejando que ninguém se arrependesse e que o fogo descesse. Mas Deus misericordiosamente agiu na vida daquele povo, e o povo se arrependeu, e aquela geração de ninivitas terríveis se converteram e são nossos irmãos na eternidade, diz a palavra. Milhares, alguns dizem que aquela cidade tinha 100 mil moradores. E diz a Bíblia que eles se converteram numa pregação de uma palavra. Mas, irmãos, o problema e o pecado da geração dos dias de Jesus é que, no caso deles, não foi Jonas que estava pregando, era o próprio Filho de Deus, que não tinha ódio, cheio de amor, cheio de misericórdia, curando os paralíticos, ressuscitando os mortos, abraçando o mais vil pecador. E mesmo eles vendo tanto poder, tanto amor, não ouviram o Senhor. Por isso ele fala que ninivitas vão se levantar naquele dia para julgar comigo vocês. Tamanha perversidade daquela geração. Irmãos, o julgamento e a condenação são certos para os que não se arrependem. A boa notícia é que, para aquele que se arrepende, há livramento, há escape, há salvação, há vida eterna abençoada. O julgamento e a condenação são certos para os que não se arrependem, mas o arrependimento é a bênção. E ele cita também, no caso, a rainha, né, do sul, a rainha de Sabá, que se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. E é interessante que, na verdade, aquelas pessoas da época de Jesus, eles sabiam que a sabedoria de Jesus era maior que Salomão. Inclusive, eles ficavam espantados, boquiabertos, admirados. Gente, quanta sabedoria, quanta autoridade. Mas isso aumentava ainda mais o juízo sobre eles, porque mesmo percebendo isso, eles rejeitavam tamanha autoridade, tamanha sabedoria. Irmãos, mesmo nós que somos pecadores, não faz uma tristeza na gente quando você está certo de uma coisa, você fala com todo amor, com toda sabedoria, mas você faz isso com um filho, com um amigo de trabalho, e a pessoa simplesmente não consegue entender. Olha, se nós que somos
pecadores, ficamos indignados, porque imagina o Senhor, Deus justo e santo, falando de maneira tão amorosa, clara, e os corações continuavam endurecidos. É muito semelhante aos sábios de hoje, dentro das religiões, dentro das universidades, nas redes sociais, que eles olham para o nome de Cristo, ou quando eles ouvem a palavra de Cristo, você pode falar até de Deus, até que eles ainda vão aceitar um pouco, porque Deus pode ser qualquer coisa para eles. Mas quando você fala do Senhor Jesus, logo vem a hostilidade. Mas aquela geração e todas as gerações de todos os tempos, que têm considerado a sabedoria de Cristo como loucura e escândalo, não escaparão no dia do juízo final. E se você ama alguém que hoje está vivendo assim, ore por ele, testemunhe para ele, porque esta é a mensagem do Senhor. E não somente os ninivitas convertidos, não somente aquela rainha convertida, mas todos os discípulos de Cristo, verdadeiramente regenerados, julgarão ao lado de Cristo todos os ímpios de todas as gerações, que não se renderam ao Senhor, conforme o apóstolo Paulo ensinou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Paulo está argumentando uma outra situação, lá de julgamento dentro da igreja, e aí Paulo faz duas perguntas retóricas. Ele diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Vocês não sabem que os servos de Deus, discípulos de Cristo, hão de julgar inclusive os anjos? Então, queridos, não se desesperem diante dos julgamentos deste mundo. Essa não é a hora de nós julgarmos ninguém. Nós apenas pregamos a palavra. Mas haverá o dia em que nós estaremos ao lado do Senhor, diz as Escrituras, julgando todos aqueles que foram rebeldes até a morte contra o Senhor Jesus. Mas em terceiro e último lugar, quero compartilhar com os irmãos sobre os luzeiros no meio de uma geração perversa. Que bom que a luz, sim, a geração perversa está em trevas, mas Deus é misericordioso, Ele manda a luz. Até chegar o dia do juízo, o que cabe a nós como cristãos? O que fazer? Como agir? Jesus deixa claro que assim como existe árvore má, existe também árvore boa. Existem pessoas más e pessoas boas, existe geração má e geração boa. Mas essas gerações boas, irmãos, não tem nada a ver com faixas etárias, com religiões, com épocas, com ideologias, com regimes políticos, nada disso. As gerações boas são compostas por todos aqueles que nasceram de novo, que foram recriados em Cristo Jesus, que nasceram do Espírito Santo, que foram feitas novas criaturas pelo poder da graça de Deus. Essas pessoas, essas gerações sempre existiram, louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca deixou a humanidade sem testemunho da sua presença por meio de gerações que o amavam e que o temiam. Inclusive lá no Antigo Testamento. Mas um dos textos mais belos que fala de uma geração abençoada na Antiga Aliança é o Salmo 24. Eu vou ler apenas um pedacinho dele. Ele pergunta assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E olha a palavra linda que ele diz no verso 6, tal é a geração dos que o buscam, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Jacó foi aquele homem que começou a sua vida de maneira pecaminosa, viveu assim durante um tempo, mentiroso, ladrão, buscando a bênção onde não era devida, mas no dia que ele encontrou com o Rei da Glória, ele deixou de ser Jacó e se transformou em Israel, se tornou uma nova criatura. E esse Salmo 24, ele vai falando, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Quando o Rei da Glória entra na vida de alguém, há uma nova criatura e há uma nova geração. E a promessa de Deus é que Ele vai abençoar até 1000 gerações aqueles que o temem. Então, se você hoje é um homem ou uma mulher temente a Deus, Deus tem promessa de abençoar as suas gerações. Alegre-se, rejubile-se, há esperança, há luz nesse fundo do túnel. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala exatamente a mesma coisa. Ele diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ele está dizendo, nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta, mas nós podemos ser filhos de Deus, inculpáveis, resplandecendo como luzeiros do mundo. Onde você trabalha, no seu condomínio, na sua casa, na rua, no trânsito, luzeiro, luz do mundo. Irmãos, nós, povo de Deus, não devemos viver como povo sem Deus, como uma geração perversa. Nós não podemos nos contaminar com a perversidade das gerações, nem devemos imitá-las, não devemos ser cúmplices de suas obras infrutuosas e destrutivas. Mas se o fizermos em algum momento, devemos nos arrependermos. Porque o arrependimento começa na casa de Deus, começa com os filhos de Deus. Mas além disso, irmãos, devemos exercer nossa missão profética no meio de uma geração perversa. Sim, precisamos ter mais coragem e sabedoria para profetizar, denunciando pecados, anunciando o juízo, mas também anunciando o evangelho da salvação. Irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, os profetas eram homens e mulheres que falavam em nome de Deus, traziam a mensagem de Deus aos homens, edificando, confortando e consolando. Edificar e consolar é a parte mais fácil, que é também parte da missão profética. Aliás, se há algum consolo que alguém pode experimentar neste mundo, é por meio dos filhos de Deus que levam aos ímpios o consolo que vem da parte do Senhor, muitas e muitas vezes. Mas, irmãos, inclui também o nosso papel, o confronto, o corrigir, o repreender, o exortar. Claro que fazer isso no meio do povo de Deus já não é uma coisa fácil. Fazer isso no meio do povo sem Deus, é um grande desafio. Mas, irmãos, difícil ou não, quando necessário, o profeta de Deus, ele faz o confronto, a denúncia e o chamado ao arrependimento e à mudança. Arrependimento primeiro para com Deus, e muitas vezes para com o próximo, pedindo perdão, consertando a sua vida. O que a gente leu aqui nessas 3 perícopes, nesses 3 parágrafos, é Cristo exercendo de maneira radical o seu ofício profético, confrontando o pecado, mostrando as consequências do mal e chamando ao arrependimento. E hoje também, irmãos, como profetas de Deus, que todos os cristãos são profetas de Deus, todos os homens e mulheres do Senhor, também precisamos exercer essa função profética, confrontando o pecado ou os pecados dessa geração atual. Irmãos, eu não estou falando de obrigar ninguém, nem de partir para a violência, não, irmãos. Diz a palavra de Deus que as nossas armas não são carnais, mas nossas armas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas, enganos, equívocos. Vá na dependência de Deus, vá confiado na graça de Deus, na palavra de Deus, conheça as Escrituras, fale na dependência do Senhor, haja espiritualmente, fale espiritualmente, com amor e coragem, seja uma luz para os que estão nas trevas. A gente sabe que nesse mundo moderno, mais que em todas as épocas, todos querem o direito de um lugar de fala, e que é justo, de um lugar para se manifestar. É bem verdade que muitos exageram, mas vamos lá. E que bom que a lei, ainda protege a famosa liberdade de expressão. E ela deve ser para todos, sem qualquer discriminação. Inclusive para a igreja, os cristãos. Embora
Todos podem falar, mas quando o cristão fala, muita gente simplesmente olha com um olhar terrível, né? Mas nós precisamos lembrar de uma coisa, meus irmãos. Enquanto profetas de Deus, a nossa missão é falar. A gente não tem nenhum controle sobre os resultados. Os resultados podem ser imprevisíveis, mas tem 3 que são muito previsíveis. Falando aqui um paradoxo aqui, né? Muitas vezes você fala e acontece mudança. Aleluia! Que alegria quando as pessoas mudam, o ambiente de trabalho muda, a família muda, a igreja muda. Mas muitas vezes o resultado é apenas a indiferença. A pessoa não faz nada contra, mas também entra por aqui e sai por aqui. Que, na verdade, nesse mundo hoje politicamente correto, é o que a maioria faz. Não vai brigar, não vai virar seu inimigo, mas deixa para lá. Mantenha a boa convivência e vamos tocando o barco. Mas um terceiro resultado é muito comum também. Vai haver perseguição. Vai haver retaliação. É arriscado, mas nós precisamos cumprir nosso chamado profético. Amém, meus irmãos? Aconteça o que acontecer. Quero concluir este sermão fazendo 2 convites nessa noite. O primeiro convite é os que já fazem parte da geração daqueles que temem a Deus. E eu não estou falando de ser presbiteriano, evangélico, qualquer outra coisa. Estou falando de pessoas que amam a Cristo, temem a Cristo, independente da religião onde serve, mas que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Lembre-se o seguinte, luz, se eu acender aqui, irmãos, um palito de fósforo, os irmãos talvez nem vejam ele aceso, porque uma pequena luz não faz diferença onde já tem muita luz. Mas se eu acender um palito de fósforo, onde só tem escuridão, quem já tem essa experiência, né? Já acabou a luz lá, você não tinha vela, não tinha nada, só tinha caixa de fósforo. Foi ele acendeu, já ajudou, né? Você já conseguiu se guiar a casa toda. Luz faz diferença nas trevas. O Senhor Jesus, quando orou pelos discípulos, ele disse assim, olha, Pai, eu não rogo que os tire do mundo, eu apenas rogo que são os livres do mal. Então, irmãos, enquanto nós tivermos fôlego de vida aqui na face da terra, vamos resplandecer a luz de Cristo. Nós não temos luz própria, a luz vem do Senhor, vem do sol da justiça. Mas assim como a lua reflete um pouco da luz do sol, nós podemos brilhar e resplandecer a luz de Cristo sobre outras pessoas, vivendo uma vida conforme a vontade do Senhor. E vamos contar para as pessoas. Vamos fazer aquilo que está lá no Salmo 145, verso 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Lembra, nós estamos aqui, só que na igreja nós temos 4 gerações claras. Nós temos irmãos aqui, Dona Odete vai fazer agora em julho 90 anos, inclusive já está programando a festa, viu, irmãos? A agenda aí, segundo sábado de julho, 90 anos, é a nossa geração Baby Boomers, é a mais velha, né? E ela é linda, quem conhece a Dona Odete, estava aqui no culto da manhã, você viu, ela estava com 2 visitantes que ela trouxe, que ela evangeliza até hoje, firme no Senhor, cheia de alegria. Né? Ontem ela procurou o Ministério de Mulheres, deu uma palavra, deu um livro, falou assim, Nara, é por aqui que você vai? É uma geração contando para outra geração o Senhor. O que Deus já fez na vida dela, quem é o Senhor para ela. Né? Quem conhece a Dona Odete, a Olga vai lembrar o tempo que Olga, Duarte, Dona Odete eram lá da igreja de Porto Canoa, pastor Tércio, lembra dessa época? Né? Época de grande avivamento na igreja presbiteriana no Brasil. Ela conta de quantas madrugadas orando, quantos montes, quantos vales, quantos demônios ela expulsou. Era o pastor Tércio, muita história linda. Uma geração louvará a outra geração. Aqui dentro da igreja, os adultos, os idosos, os jovens, os adolescentes e as crianças. Por isso nós precisamos de uma igreja onde todas as gerações possam viver em harmonia. Não somos a igreja de velhos, nem de crianças, nem de adolescentes, somos de todos, todas as gerações têm lugar na igreja de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos seguir, meus irmãos, confiantes na promessa do Deus eterno, conforme declarou Maria, a mãe de Jesus.
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Confiemos na fidelidade de Deus, conforme está no Salmo 119, 90. A fidelidade dele estende-se de geração em geração. Eu não sei quando eu vou partir, se Deus quiser me dar longevidade como está dando do Nordeste, maravilha. Mas mesmo que eu parti hoje, eu parto com uma confiança de que o Deus que foi fiel para a minha geração, será fiel para a geração de Gabriel, meu filho, que vai se casar daqui a pouco tempo, vai ser fiel na geração dos filhos dele, dos bisnetos dele. Eu posso descansar, porque Deus é fiel em todas as gerações. Amém, meus irmãos? Mas eu quero também fazer um segundo convite. Aos que fazem parte da geração perversa, má e adúltera, que podem também estar dentro de qualquer ambiente religioso ou não. Arrependam-se. Imediatamente. Não paguem para ver. Não esperem a morte chegar para ver como será do outro lado. Jesus contou certa vez uma história de 2 homens que partiram. Lembra o rico e o Lázaro? Mas eu vou me deter apenas à parte do rico, não porque ele era rico, mas porque ele era ímpio. Ele era um representante da geração perversa. E conta o Senhor Jesus que esse homem foi para o inferno, mas de lá ele gritou e falou: Pai, Deus, Pai, Abraão, eu te imploro que mandes Lázaro ou alguma outra pessoa à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Lázaro tinha sido salvo, e ele queria que Lázaro voltasse para poder pregar o evangelho, porque imagine, morto ressuscitar e pregar o evangelho, sair da tumba, aí os irmãos dele tudo se converter, era o que ele achava, né? Mas olha só o que responde o Senhor: olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Pai Abraão respondeu: se não ouvem Moisés aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Hoje, a igreja de Cristo, todos os filhos de Deus, já lavados no sangue de Jesus, são os profetas que você precisa ouvir. Você pode olhar para a minha vida, a vida de outro ainda vem em perfeição, sim, mas nós somos exatamente as pessoas que reconhecemos a perversidade do nosso coração um dia, e oramos ao Senhor: dá-nos um novo coração. E porque Deus nos deu um novo coração, nós cremos que Ele pode também dar a você um novo coração, fazer de você um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, uma nova esposa, um novo filho, um novo pai, um novo cidadão. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos?